Olá, vamos conversar sobre as frações mistas. Mas o que é fração mista? A fração mista, ela pode ser interpretada como uma fração, como um número que contém uma parte numérica inteira e uma parte fracionária. Como assim? Por exemplo, essa fração que está desenhada é uma fração imprópria. Por quê? Porque ela tem 5 partes de 4, ou seja, eu precisei comprar mais um chocolate ou mais uma pizza porque eu queria comer mais de um inteiro. Então, toda vez que eu tenho uma fração mais de um inteiro, eu tenho uma fração imprópria, que pode ser transformada em um número misto. No caso desta fração aqui, eu tenho um inteiro e um quarto. Essa é a escrita de uma fração mista. Reparem que o número inteiro ele fica mais ou menos no meio do numerador e do denominador. Senão pode interpretar que poderia ser 11 quartos. Então fica um 1 ali no meio do tracinho que separa o numerador do denominador. Um inteiro e um quarto. Bom, vamos pensar então as transformações. Como que eu passo uma fração imprópria para um número misto? Então, no caso aqui, eu tenho uma fração imprópria que seria 5 quartos, certo? 5 quartos. Então, como que eu posso fazer se porventura eu não tiver o desenho à frente? Porque pelo desenho a gente já sabe que é um inteiro, né? E um quarto. Mas se eu não tiver o desenho, existe uma possibilidade de divisão. Porque, na verdade, eu estou dividindo por 4 partes. Cada chocolate daquele tem 4 partes. E 5 dividido por 4 dá um inteiro. Mas sobra um pedaço de resto. Então, o que a gente pode dizer? A gente pode dizer que esse número aqui da divisão é o número inteiro e que este resto aqui é exatamente o numerador da parte fracionária. Então, ficaria um inteiro e um quarto. O inteiro vai continuar sendo dividido em 4 partes, então o denominador se repete. Um inteiro e um quarto. Basta fazer a divisão. O quociente é a parte inteira e o resto, o numerador da nova fração. E o contrário do número misto para a fração imprópria. Então, neste caso, nós temos um inteiro e um quarto. Como que eu posso fazer essa transformação para a fração imprópria? Bom, basta eu pegar o número inteiro multiplicado pelo tanto de pedaço, porque se eu tenho um inteiro, o meu chocolate tem 4 pedaços, 4 pedaços. Se fosse 2 inteiros, 8 pedaços. Se fosse 3, 12 pedaços e assim sucessivamente. Então, basta eu pegar o número e multiplicar pelo tanto de pedaços e somar com o pedaço que eu tenho a mais. Sempre o denominador é o mesmo. 1 vezes 4, 4 mais 1, 5 quartos. Então, assim, eu faço a transformação do número misto para a fração imprópria. Vamos pensar então em alguns exemplos. Eu tenho aqui um exemplo de um inteiro e um quarto de novo. A diferença é que agora a representação é por bolinhas, que também pode ser representado por 5 quartos. Fração imprópria, número misto. O de baixo eu tenho 4, 8, 10 pedaços de 4. E a fração mista representada é 2 inteiros e 2 quartos. Bom, é isso. Espero que tenha aprendido. Muito obrigada. Tchau, tchau.